sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Mas tempero de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É assim que eu quero saudá-los, com as palavras de Filipenses, capítulo 4, o versículo 4. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava encarcerado. Todavia, apesar disso, ele tinha muitos motivos para estar alegre. Ele sabia que, independente do que lhe acontecesse, o Senhor estava com ele. Eu não sei como você se encontra neste momento. Se é encarcerado no desemprego, na doença ou no luto. Todavia, apesar de como nos encontramos, somos convidados e convidadas a olharmos a nossa vida sob a perspectiva da fé, na certeza de que Deus está conosco e de que nada irá nos acontecer fora da vontade dele. Assim sendo, que possamos nos alegrar no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Eu quero convidá-los e convidá-las a diante de Deus confessarmos os nossos pecados. Querido e bondoso Deus, nos achegamos diante de Ti assim como estamos. Talvez
não da forma que gostaríamos de chegar, pois, por vezes, Deus, temos pecado em pensamento, em palavras, em ações. Por meio de tantas ações, temos nos afastado de Ti. E nós não queremos viver distante de Ti. Queremos viver pertinho do Teu abraço, pertinho da Tua mão bondosa, que nos agracia. Por isso te pedimos, Deus, que por meio do Teu Santo Espírito possamos viver de forma diferente. Que possamos, Senhor, pensar, falar e agir de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade. Por isso te pedimos, perdoa-nos e ensina-nos e conduz-nos ao Teu caminho. Por Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Em Lucas, capítulo 6, o versículo 34, nós lemos: Não julgueis, e não sereis julgado. Não condeneis, e não sereis condenado. Perdoem, e serão perdoados. Tal qual fomos perdoados e perdoadas, Cristo nos convida a perdoarmos e amarmos o nosso próximo. Assim sendo, como pessoas perdoadas, perdoemos as pessoas e amemos, mesmo aqueles que nos ofenderam, que nos maltrataram, pois essa é a vontade de Deus. E a todos aqueles e todas aquelas que, arrependidos, confessaram os seus pecados diante de Deus, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, no nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos motivos de gratidão a Deus? Como foi a sua semana? Certamente aconteceram coisas maravilhosas na sua vida. Coisas que certamente você tem
para agradecer a Deus. Então eu quero te convidar a orarmos a Deus, agradecendo pelo dia e pela oportunidade de vivermos em comunhão, pela oportunidade de vivermos em família. Querido Deus, te louvamos pela graça de vivermos um novo dia. Te louvamos porque em Ti encontramos tudo aquilo que precisamos. Encontramos o abraço, encontramos o perdão, encontramos o amor, o alimento, encontramos o cuidado. Quantas coisas temos a Te agradecer. Te agradecemos, Deus, pela alegria e pela oportunidade de vivermos. A vida é tão preciosa e por isso queremos Te agradecer, porque sabemos que tudo que temos vem de Ti. Louvado seja o Teu nome por tudo que Tu fazes nas nossas vidas. É por Teu Filho Jesus que nós oramos e Te pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações, ilumine os nossos olhos para que possamos enxergar em tudo o que formos fazer e viver a Tua bondade. Amém. Pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olhem tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos, enfeita as lindas flores. Se Deus cuidar das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Quero convidá-los e convidá-las a juntos e juntas lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos do 15 ao 20. Mas antes da leitura, cantemos Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia.
Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito seja e permaneça com você, agora e sempre. Amém. Qual dispositivo de segurança você tem em sua casa? Eu imagino que você tenha uma fechadura na sua porta. Talvez tenha alguma câmera ao redor da sua casa, uma cerca eletrificada, um portão eletrônico. Talvez conte com o serviço de alguma empresa de vigilância. Infelizmente, muitas dessas medidas são extremamente necessárias em nosso tempo, seja nos centros urbanos ou até mesmo na realidade interiorana. Queremos nos proteger dos perigos que estão ao redor. Talvez nós achamos que o tempo em que vivemos exige, assim, esses dispositivos, mas em cada época da história da humanidade também foi necessário algum sistema de segurança para a população. Se nós vamos acompanhar algumas cidades litorâneas do Brasil, elas contam com um forte, um sistema de segurança para proteger o território nacional de ataques inimigos. Também podemos acompanhar nas ruínas de castelos medievais na Europa os fossos para guardar também aquelas propriedades. Em tempos ainda mais antigos, cidades eram construídas dentro de muralhas, para que a população ali ficasse segura de ataques externos. Essas muralhas eram grandes o suficientes para comportar torres de vigilância. Nessas torres de vigilância, guardas, vigias, ou então chamados atalaias, exerciam uma tarefa de extrema importância para a segurança de toda a população. Eles eram necessários para ficarem sempre de olho, assim ao longe das fronteiras dessas muralhas. Ao perceberem qualquer perigo de um ataque, soavam trombetas avisando o povo para se prepararem, para se guardarem de qualquer perigo. Os atalaias exerciam a sua função todos os dias, em todo o tempo. Eram, assim, de fundamental importância para a segurança já desde os tempos bíblicos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, dos versículos 7 a 11, onde nós queremos, assim, acompanhar, lermos a palavra do Senhor. Assim está escrito: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho,
Morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel, enquanto profeta, foi chamado para exercer a função de atalaia. Não a função original de um atalaia, de estar em vigilância numa torre de vigia, mas Ezequiel foi chamado da parte de Deus para ouvir a sua palavra e anunciar essa palavra ao povo, tal como um guarda. Era necessário para que a população pudesse prestar atenção ao perigo que estavam correndo. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. Eles são o alvo da missão que Deus dá a Ezequiel. A tarefa são duas: ouvir a palavra de Deus e anunciar aquilo que Deus tinha, assim como propósito para o seu povo. Essa tarefa dirigida a Ezequiel era a tarefa também de cada habitante do povo de Israel. A cada pessoa também tinha recebido essa responsabilidade: ser bênção para todas as famílias da terra, luz para os povos estrangeiros e anunciar o juízo do Senhor a quem estava em maus caminhos. Porém, o povo havia esquecido e havia deixado de lado essa tarefa recebida da parte de Deus. Ezequiel é chamado para que o povo pudesse prestar atenção, estar atento diante dos perigos. O livramento do atalaia, do vigia, no caso de Ezequiel, acontece mesmo se o perverso não desse ouvidos à mensagem. Mas era tarefa de Ezequiel anunciar essa mensagem. Se Ezequiel não o fizesse, tanto ele como as pessoas más assim sofreriam as consequências dos seus pecados. A morte. É esse o perigo a qual Deus alerta ao seu povo. Pecado, na compreensão do Antigo Testamento, é errar o alvo, é se afastar e não dar mais ouvidos à lei de Deus. Com isso, por causa disso, acontece a maldade nas relações humanas, assim conduzindo o ser humano à culpa. No fim, o ser humano se rebela contra Deus e vai contra a lei de Deus. O pecado, ele tem consequência: o juízo do Senhor. A advertência é dirigida aos perversos, àqueles que estavam tão distantes da lei e da vontade do Senhor, mas também os justos necessitavam dar ouvidos àquilo que Ezequiel tinha a falar da parte de Deus. Para o mal, que se convertesse dos seus maus caminhos, mudasse a direção da sua vida. Para os justos, que eles não se desviassem do caminho do Senhor, mas que também se tornassem eles atalaias, anunciadores da vontade e da palavra de Deus. Diante do peso dos seus pecados, o povo estava sem forças, estava numa situação de muita contrariedade, foram levados contra o seu gosto para uma nação estrangeira, estavam perdendo as forças para a vida.
E a resposta, ela vem da parte de Deus. A vontade de Deus para o seu povo é que eles vivessem. E para isso, Deus chama a conversão, não apenas uma vez, mas enfatiza duplamente. Convertei-vos, convertei-vos. Deus não tem prazer na morte das pessoas que se afastaram dos seus caminhos. A morte eterna, a separação total de Deus para toda a eternidade, a consequência do pecado. Deus é o Deus da vida. Ele se alegra com aqueles que dão ouvidos à sua palavra, porque ela conduz à plenitude de vida, mesmo em um mundo mau. Ezequiel sabe que a vida vem da justiça de Deus e que a morte vem do pecado. Todos os profetas do Antigo Testamento enfatizaram essa mensagem da necessidade de conversão do povo ao Senhor. Essa é a mensagem de Deus ao seu povo, chamando eles ao arrependimento. Conversão era justamente mudar a rota de um caminho que conduz à morte, virar em direção oposta, em caminho que conduz à vida, que conduz à paz com Deus. Deus não deseja a morte. Por isso a mensagem e a palavra do Senhor ecoa através dos anos, através da humanidade, para a conversão do seu povo diante do juízo. Jesus Cristo assumiu perfeitamente o papel de atalaia do Senhor. Vigia, aquele que chama as pessoas e alerta elas do perigo. Jesus Cristo não apenas alerta, mas Ele mesmo pagou com a sua vida pelo pecado do perverso, também como do justo. Jesus, Ele derramou o seu sangue para isso. A tarefa que nós temos enquanto Igreja de Jesus Cristo, comprometida com a palavra de Deus, também assim é anunciar para cada pessoa que Deus tem uma boa vontade para a sua vida, que o plano e a vontade do Senhor é vida, e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Quem, assim, por meio da fé, tem a sua justificação marcada pelo corpo e pelo sangue de Cristo entregue pelos seus pecados, também esse recebe a responsabilidade de ser atalaia, de anunciar e de falar ao mundo da boa nova, da boa notícia, do Evangelho de Deus que veio a nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho do homem que veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós não vivemos mais em cidades sitiadas por grandes muralhas e nem temos uma torre de vigia com alerta à população dos perigos. Porém, nós celebramos o amor, a graça, o perdão que Deus nos concede em Jesus Cristo, normalmente reunidos em comunidade, em templos. Os templos, em sua grande maioria, possuem uma torre. A torre dos templos está lá para que eles possam ser vistos e enxergados de longe. Mas as torres das nossas igrejas, elas também nos dão a mensagem de que nós, enquanto comunidade de Jesus Cristo, precisamos olhar para longe, para além de nós mesmos. Precisamos ter em nossa visão o alvo da missão de Deus. O alvo da missão de Deus são as pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor. Ao nosso redor, para muito além do que a sombra das torres das nossas igrejas bate. Deus nos chama para nós termos uma visão mais ampla,
para que nós não enxerguemos nos outros um perigo, mas que nós enxerguemos nas pessoas aquelas que necessitam do amor e da graça de Deus. Para onde tem ido a visão da missão que Deus nos tem conferido? Para anunciar o juízo, mas anunciar também a graça salvadora de Deus. Qual a função que Deus nos encarrega, onde Ele tem nos colocado enquanto pessoas que creem, enquanto comunidade que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, enquanto paróquia, enquanto igreja evangélica de confissão luterana no Brasil? Estamos alertas e preocupados com a salvação das pessoas da nossa cidade, da nossa região, do nosso país? Essa responsabilidade de ver, de falar, de anunciar, não é apenas de ministros e ministras, nem só das lideranças. Essa é a tarefa que Deus concede a cada pessoa batizada, a cada pessoa que por meio da fé vem a confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em Ezequiel, nós vemos pela primeira vez nos textos do Antigo Testamento, na sua compreensão literária e teológica, a responsabilidade individual do ser humano pelo seu pecado, mas também a responsabilidade pessoal de anunciar a palavra do Senhor, dar ouvidos a ela e assim passar desse anúncio adiante. Deus, o Senhor, Ele chama você. Ele chama você para ouvir o que Ele tem a dizer às pessoas desse mundo. Estar atento à sua palavra, estar atento àquilo que Deus tem como juízo, mas aquilo que Ele anuncia enquanto graça, em Cristo Jesus encarnado. Deus, Ele chama você para advertir as pessoas diante do seu juízo. Sim, pecado tem consequência que leva à separação eterna de Deus. Para onde as pessoas têm ido em suas escolhas, em seus caminhos? Precisamos não só apontar para o caminho, mas precisamos assim também fazer com que o caminho, Cristo Jesus, seja conhecido a todas as pessoas. Se elas crerão, se converterão, não é do nosso poder determinar isso, mas o Senhor, Ele nos confere a responsabilidade de pregarmos, de testemunharmos, de falarmos da sua palavra. Deus, Ele chama você para que as pessoas possam conhecer a sua palavra e a sua vontade para as suas vidas. Deus quer a conversão de pessoas em sua direção. Deus chama para si. Por isso é o próprio Deus, é Ele quem converte o ser humano para viver para Ele. É Deus quem convida para seguir na mudança de direção dos passos. O que você, o que eu somos chamados a fazer é anunciar às pessoas o que Deus já fez e já realizou na vida delas em Jesus Cristo. E ainda o que Ele pode fazer e realizar nelas a partir de Jesus Cristo. Deus, Ele chama você para amar os perdidos e conduzi-los ao Senhor. O chamado de Deus
é conduzido às pessoas que perguntam como viver em meio ao momento de crise, onde são tomadas pela sua ansiedade. Deus chama para que a sua palavra seja anunciada a pessoas que estão sem forças por conta da culpa do seu pecado, que tira todo o vigor e todo o ânimo pela vida. Deus nos chama a anunciarmos a sua palavra a quem pergunta como viver diante da injustiça, não tendo voz diante do sofrimento e diante dos seus direitos. Deus chama você a amar, a anunciar a palavra àquele que se sente esquecido por Deus e talvez por todos os demais. Onde estão os perdidos? Aqueles que estão longe da palavra do Senhor, aqueles que não conhecem esse amor de Deus tão grande, imenso, que alcança toda a humanidade em Jesus Cristo. O Senhor, Ele te chama para essa tarefa. Ele nos chama, enquanto comunidade, enquanto sua igreja, para que nós tenhamos os nossos olhos muito atentos ao nosso redor, que os nossos ouvidos possam estar prontos a ouvir da sua palavra, que a nossa boca anuncie palavras de salvação, porque ela é real, ela é garantida por meio da cruz de Cristo Jesus, do próprio Deus que se entregou por nós. Que nós possamos assim, por meio do Santo Espírito de Deus, sermos encorajados para a tarefa a qual Deus nos chama. Ele nos confia a sua mensagem, que assim, em alta voz, vigilantes, prontos, possamos testemunhar e anunciar a esse mundo aquilo que Deus tem a dizer. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. As ofertas desse dia destinam-se à missão no Sínodo Mato Grosso, a nível sinodal. Façamos parte da missão de Deus com alegria. Você pode colocar a sua oferta em um envelope com a data de hoje e trazer até a secretaria da paróquia. E que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te
foi andando e saltando e louvando a Deus, andando, saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Deus escuta o nosso clamor. Ele está atento a todas as coisas que acontecem à nossa volta. Nada podemos esconder dele, seja alegria ou seja tristeza. Então que nesse momento, aí de onde você está, eleve a sua voz a Deus, eleve o seu coração e faça a Ele o seu clamor. Entregue diante dele todos os seus pedidos. E que possamos, neste momento, orarmos juntos. Querido Deus, é verdade que temos muitos motivos de agradecimento. Todavia, como não vivemos ainda na plenitude do Teu reino, aqui na terra temos passado por muitas dificuldades. Temos visto e ouvido tanto sofrimento e por vezes também fazemos parte desse sofrimento. Sofremos, choramos. E por isso, neste momento, colocamos ao Teu altar todos os nossos pedidos, todos os enfermos das comunidades, Deus, todas as pessoas que neste momento estão em luto, estão passando por um momento de saudade dos entes queridos. Gracioso Deus, nos consola, nos agracia, nos dá a cura a qual necessitamos, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar olhando para todos os membros que estão desempregados neste momento, que estão procurando emprego. Ó Deus, apesar da dificuldade financeira que temos vivido no país, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Deus. Clamamos pelos governantes, por aqueles, Deus amado, que estão no poder e por aqueles que estarão logo mais. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para escolhermos, a partir da Tua palavra, pessoas que possam governar o país com sabedoria, com justiça. Pessoas, Deus, que possam oferecer paz e não guerra. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar nos governando, pois sabemos que a terra e os céus te pertencem e que todos nós te pertencemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E tudo mais que tem no nosso coração, queremos colocar em Tuas mãos, orando a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Assim como iniciamos este culto sob as bênçãos e os cuidados de Deus, também queremos finalizá-los. Quero convidá-los a estender as suas mãos para receber a bênção do Senhor para esta semana e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, fiquemos em paz e que possamos servir a Deus com alegria, dedicação e disposição. Uma abençoada semana para todos nós. Fiquem com Deus. Essa canção, ela quer vir com a proposta de você estar abraçando aquela pessoa do seu lar, aquela pessoa que está em sua casa nesse momento e
Em cada uma das estrofes nós temos um tipo diferente de pessoa, uma posição diferente que essa pessoa está. E hoje nessa situação de casa, de lar, de culto em casa, você possa estar abraçando as pessoas da sua casa. Em cada momento uma pessoa diferente, todos se abracem, todas as pessoas do seu lar, vocês possam estar se abraçando e manifestando também o amor de Deus no íntimo do seu lar. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor.